Servir a Deus não é para qualquer um, mas sim para aquele que acha graça aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Fizemos recentemente um comentário de que Deus não responde às orações, às petições de qualquer um. Também Deus não responde às petições de quem vive para o mundanismo, porque as pessoas até dizem que creem em Deus, mas não busca a Deus, não serve a Deus, não ama a Deus acima de qualquer coisa. Aí na hora da necessidade, na hora do perigo, aí clama por Deus. A Bíblia diz que aqueles que não ouvem a Deus não serão ouvidos. Mas quem vive corretamente na presença do Senhor, a sua oração é ouvida e respondida. Salmos 34, versículos 17, 18 e 19, está escrito: os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espíritos contrito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A melhor coisa do mundo é viver buscando o reino de Deus em primeiro lugar, porque diz a Bíblia que as demais coisas nos serão acrescentadas. Todos aqueles que aqui na terra renunciam às coisas do mundo e dão prioridade às coisas que são de cima, Deus vê, Deus contempla, Deus sonda os corações, conhece os pensamentos e as intenções e abençoa abundantemente aqueles que o amam com inteireza de coração. De forma que inteligente é o ser humano que compreende, que entende estas coisas no sentido de ouvir o Espírito Santo e viver de acordo com o Evangelho das Boas Novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo é enganador. O inimigo influencia negativamente os seres humanos para viverem longe de Deus. No entanto, aqueles que são chamados por Cristo sabem de que é melhor estar perto de Deus. O texto nos ensina: os justos clamam e o Senhor os ouve. Esses justos, de acordo com a velha aliança de Deus com Israel, eram aqueles que guardavam o mandamento, o juízo, o testemunho da legislação de Moisés. Hoje, o justo não é aquele que vive uma vida perfeita,
não é aquele que não falha, mas sim aquele que é justificado por Cristo Jesus. São todos aqueles que um dia tomaram a sua feliz decisão e se atiraram aos pés do Salvador, o aceitando como o Senhor de sua vida. Agora são justificados, porque foram comprados com o precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, os justos, eles clamam a Deus, eles buscam a Deus, eles fazem suas solicitações ao Deus Todo-Poderoso, e o texto diz que o Senhor os ouve. Deus escuta atentamente as nossas solicitações. Quando oramos a Deus, as nossas palavras não são simplesmente detidas pelo espaço físico, seja dentro de um quarto, seja na igreja, seja lá na roça, dirigindo o nosso automóvel. As nossas orações não ficam detidas aqui na terra. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós e leva a nossa oração diante de Cristo, e Cristo, sentado à destra de Deus, intercede por nós diante do trono da graça, e Deus escuta a nossa oração. E o texto diz que Deus nos livra, nos guarda, nos protege. Ele vai estar atento à nossa petição e nos livra daquilo que causa, que ocasiona angústia em nossa alma, em nosso coração. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de contrito coração, ou espírito, melhor dizendo. Forma que aquele que é humilde, que reconhece as suas limitações, aqueles que sabem que precisam da ajuda dos mais altos céus, aqueles que aqui na terra entendem e com inteligência rasga o seu coração diante de Deus, que com um espírito humilde se atira aos pés do Senhor Jesus, pedindo socorro. A Bíblia diz que Deus salva estas pessoas, que Deus dá livramento a essas pessoas e está perto dos seus filhos e das suas filhas, aqueles que são chamados para servir ao reino de Deus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Enquanto estivermos aqui na terra, a vida não é fácil para ninguém. O justo faz parte da sociedade e está sujeito a passar as mesmas coisas do que qualquer outra pessoa. Mas a promessa é que o Senhor é quem livra o justo, aquele que é redimido por Cristo das suas aflições, dos seus medos, livra dos seus perseguidores, livra de todo o mal, dá livramento das armas terríveis do inimigo contra a vida dos servos de Deus. Temos, portanto, a proteção do Senhor. Por gentileza, compartilhe esta mensagem com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.